Bom dia, pessoal! Bem-vindos a mais uma live das 7 da manhã. Eu sou a Vânia Dalbello, criadora do Método Pilates for Kids. E na aula de hoje, nessa live de hoje, eu vou falar sobre uma pergunta que é muito provável você já tenha se feito. Então, Vânia, não tem Pilates para criança na minha cidade. E agora? Você já fez essa pergunta? Ou você já ouviu alguém falando? Ou alguém já te fez essa pergunta? Essa pergunta, ela deve ser uma pergunta que realmente faça você se questionar. Todo momento que você realmente se questiona sobre algo, todo momento que você realmente identifica uma pergunta, ou alguém faz essa pergunta, ele te dá a possibilidade realmente de você analisar e de você ter as suas próprias conclusões, ou então entender como aquilo pode estar te ajudando num determinado momento da sua vida. Então, é muito importante que você realmente anote essa pergunta, escreve aí no papel. Não tem Pilates na minha cidade. E agora? Ou, Vânia, como eu faço? O que eu faço? Como é que as coisas podem estar acontecendo quando eu entendo que isso ocorre na minha cidade? Então, gente, o que eu quero que você realmente se dê conta? Eu quero que você realmente anote, que você realmente levante essa questão e que você realmente se aprofunde sobre ela. Porque quando a gente se depara com uma pergunta, com algo que, ou até mesmo uma afirmação, porque às vezes as pessoas chegam e te perguntam, mas eu nunca ouvi. Pois é, mas eu não, nem sabia que existia Pilates para criança. Quantas pessoas já perguntaram para vocês, ou quantas vezes você até mesmo se perguntou, poxa, que legal, nem imaginava que tinha Pilates para criança. Poxa, que legal, nem sabia que alguém trabalhava com isso. Às vezes, a gente mesmo que é da área, realmente não conhece todas as possibilidades, não conhece tudo que acontece. Então, é a grande oportunidade de você se dar conta, de você realmente entender que quando não tem algo na sua cidade, quando não tem algo aonde você está, isso te levanta duas situações, conforme eu falei. Bom dia, gente. O pessoal está dormindo até mais tarde, né? Bem-vindos. Olha lá. Vamos lá, então, vamos tocando. Hoje a gente está falando, né, sobre um tema e sobre uma pergunta que muitos de vocês já devem ter ouvido, outros não, que é realmente, não tem Pilates na minha cidade, Vânia. E agora? O que eu faço? Então, é isso que a gente vai entrar mais profundamente, tá? Então, baseado nisso, nessa pergunta que às vezes você se fez, ou então numa pergunta que você já recebeu de alguém, quantas vezes diz para vocês, olha só, tu já pensou em trabalhar com isso? Às vezes as pessoas ao nosso redor, elas identificam algumas coisas, tá? Às vezes elas estão praticamente te vendo naquela área, porque algumas coisas conectam com você. Então é muito comum você escutar essa pergunta. Mas enfim, vamos entrar um pouco mais profundamente dentro dessa pergunta que eu já levantei com vocês, tá? Não tem Pilates na minha cidade, agora faço o quê? Tu tem dois caminhos. Primeiro caminho, tá? Anote aí. Primeiro caminho é a opção de se fazer de morto. O que é se fazer de morto, gente? Sabe que quando eu explico para crianças, né? Eu sou acostumada também a ensinar crianças e profissionais. Então, quando eu trago algumas analogias, alguns exemplos, é para facilitar o entendimento, para que vocês realmente não esqueçam, tá? Então, imagine o seguinte, tá? Você escuta alguma coisa e você se faz de morto. O que é se fazer de morto? Não tem ação, não responde, não vai atrás, não tá nem aí, né? Então me faz de morto, faz de conta que nem tô sabendo, não vou procurar, não vou levantar opção, não vou fazer nada e não dou resposta para a pessoa. Isso é se fazer de morto, né? Então, existe uma grande parcela que se faz de morto? Existe. Existem pessoas que têm a tendência a não querer se desafiar, porque não estou dizendo que não é um desafio, existe. Existe as pessoas também que vão reclamar? Existe. Então, quando você encontra essa pergunta e você entende que tem duas opções, né? E essas opções realmente vão te ajudar a resolver essa pergunta, facilita. Então, a primeira delas, como eu disse, é se fazer de morto, é fazer de conta que não é com você, é dizer, hã? Tá falando comigo? Pois é,
as pessoas às vezes dizem, pois é, né? Eu também nunca vi. E aí, gente, essa pessoa, ela tende a ser uma pessoa que realmente não vai tomar atitude nenhuma. Porém, o momento que ela não toma atitude nenhuma, ela faz o quê? Ela não toma atitude, ela abre um caminho, né? Teoricamente, ela não tá nesse caminho. Ela abre o caminho, ela abre a estrada, né? Para quem realmente enxergou que aquilo realmente é algo tendencioso, realmente é algo importante, realmente já está escutando alguns comentários, já está realmente analisando o contexto e enxerga essa pergunta como uma outra opção, como uma opção de oportunidade, uma opção de realmente estar olhando para algo e imaginando, poxa, ninguém começou a fazer ainda na minha cidade, ou ninguém começou a fazer no meu bairro. Porque eu não acredito também que não tenha na sua cidade. Às vezes pode ser que você não saiba que tem, mas é muito provável que já tem. É muito provável que a pessoa que está trabalhando com isso, daqui a pouco ela também está levantando algumas coisas ainda. Ela está começando a fazer um trabalho, mas a pessoa que enxerga essa pergunta como uma grande oportunidade, quantas vezes ela vai realmente sair na frente daquela pessoa que está lá se fazendo de morto, né? Imagine uma corrida, gente, imagine uma corrida. Vou correr a São Silvestre, tá? Tá chegando o final do ano, as pessoas começam a se matricular, começam realmente a ter prazeres. Não sei nem se vai ter esse ano, mas enfim, né? Todos os anos tinha. O que acontece? Imagine você correr sozinha na São Silvestre. O que acontece? Qual é a chance de você ser o campeão da maratona? É muito alta, porque se não tem ninguém com você correndo, quem vai chegar por primeiro? A única pessoa que está correndo. Tem como você ser o número 2 numa situação que não tem o segundo lugar? Ou que você está sozinho? É impossível isso acontecer. Então, quando você realmente se dá conta de que você está num campo teoricamente, de corrida, e vocês estão em duas pessoas, as duas pessoas escutaram as inscrições sobre aquela corrida. Uma delas, não, mas eu não vou correr 40 quilômetros, 42 quilômetros. Imagina que eu vou correr tudo isso. Para quê? Eu não vou correr, e ela realmente não corre. O que acontece com aquela a segunda pessoa que realmente quer e que enxerga, poxa, mas se eu correr a maratona, eu vou chegar por primeiro, eu vou ser o número 1, eu vou ser reconhecido, eu vou ser uma pessoa que possa abrir outros caminhos, eu posso daqui a pouco dar uma entrevista, eu posso daqui a pouco ser chamada num lugar por ser a primeira pessoa, eu posso abrir um outro campo também. Agora, a grande maioria das pessoas, o que elas fazem? Elas, inclusive, né, ficam esperando. Aí até teria uma terceira opção. Acho que dá para a gente elencar uma terceira opção, que é aquela pessoa que realmente olha assim, pois é, eu vi que não tem aqui, mas não faz nada. Então, tipo, ela não faz de morta, ela não ignora, mas ela fica esperando alguém fazer. Né? Então é aquela pessoa que fica esperando, ela fica ali. Será que alguém vai começar antes que eu? Será que eu vou ter mais concorrente? E fica esperando e não faz nada. E aí passa daqui a pouco, muito tempo depois, né? Ou então, não agarrou a oportunidade naquele momento, vem alguém e vai lá e se matricula e se faz um curso e realmente enxerga que aquilo é uma oportunidade e vai fazer o quê? Vai sair na frente. Aí essa pessoa que estava se fazendo teoricamente de vou esperar, vou aguardar, eu vou ver como que o mercado reage, aí ela começa a ver que daqui a pouco o seu próprio colega, seu próprio amigo, seu próprio vizinho de estúdio ou seu próprio amigo profissional começou a fazer algo e ela começa a ficar o quê, gente? Extremamente com ciúmes, extremamente irritada, extremamente desconfortável com aquilo. Porque na cabeça dela, ela pensa o seguinte: eu já tinha visto. Era minha ideia fazer isso. Eu realmente estava pensando em fazer.
Eu estava estudando, só que a pessoa estuda tanto, ela pensa tanto, ela se enrola tanto para fazer alguma coisa que ela não faz. E aí o que acontece? Chega outra pessoa que realmente está mais atenta às coisas, está olhando as oportunidades, está analisando o mercado e faz o quê? Vai na frente. Quando você realmente enxerga isso, quando você realmente entende que existem outras pessoas que também estão na mesma situação que você, e a maioria das pessoas tende a ficar parada, tende a não fazer nada, tende a realmente a esperar as coisas acontecer, ou então elas ficam esperando, bom, vamos ver se alguém faz, vamos ver se alguém vai fazer mais do que eu, vamos ver, poxa, gente, quando você realmente já identificou, não tem Pilates Kids na minha cidade, mas tem no Brasil. Não tem na minha cidade ainda. Isso tem que ser visto como algo de uma grande oportunidade. De você entender que você pode estar correndo a São Silvestre sozinho, mas que logo, logo, nos próximos, os primeiros quilômetros, a tendência é que mais pessoas comecem a enxergar você sozinho e vão querer também fazer a mesma coisa. Só que quem começou na frente, quem saiu na frente na corrida, qual é a tendência dessa pessoa chegar? É chegar no final dos outros ou chegar na frente dos outros? Se ela saiu na frente, é ela sair e ela chegar na frente. Então, isso tem que ser algo muito concreto para vocês. Isso tem que ser algo extremamente entendível. Não ter na sua cidade te dá grandes oportunidades e grandes possibilidades. Você não concorre com ninguém. Você realmente vai aonde você quer trabalhar. Você não fica com o resto de alguém. Você não vai aonde, só me chamaram em tal lugar. Você escolhe aonde você quer trabalhar. Você escolhe se quer trabalhar, de repente, numa escola, se quer trabalhar num clube, se quer trabalhar numa escola, se quer trabalhar no estúdio, se quer fazer, daqui a pouco, no condomínio, se quer abrir sua própria sala de pilates para criança. Você opta por o que você quer fazer. Diferente daquelas pessoas que daqui a pouco vão chegar e aí vão dizer, mas eu queria ter oferecido nessa escola. Era a escola dos meus filhos. Era a escola da minha sobrinha. Era a escola de... Eu queria ter oferecido aqui. Mas já teve alguém que veio antes. Eu queria ter colocado no meu estúdio. Ou eu queria oferecer para o meu amigo que tem um estúdio, tem uma academia. E aí, quando você chegar lá, o que aconteceu? Já veio outra pessoa na sua frente e fez. O que a gente tem que realmente ter clareza, principalmente hoje em dia, é que a informação, ela é muito rápida. A gente não consegue mais segurar uma informação. As pessoas não dependem mais que você fale para elas. Elas têm as informações. Elas buscam as pessoas. Elas buscam os lugares. Elas estão dispostas, estão querendo estar dentro da realidade que elas precisam. Um pai, uma mãe que realmente enxerga que seu filho está muito tempo na frente do computador, que está tendo as aulas online, que está fazendo o seu dia a dia praticamente mais parado, ela já entende que o seu filho precisa fazer algo diferente. Muitas vezes, os pais procuram pelas atividades. Eu, inclusive, já recebi pais de outros estados, de outras cidades, me perguntando, Vânia, olha só, eu queria botar meu filho, eu moro em tal cidade, eu queria colocar meu filho no Pilates, mas eu não sei aonde tem. Tu conhece algum lugar? Tu conhece algum profissional? E para quem é meu aluno, sabe que eu, inclusive, divulgo essas informações para os meus próprios alunos. Para que eles entrem em contato com essas pessoas. Porque as pessoas, os pais, as necessidades já são visíveis. Então, as pessoas estão buscando, elas estão procurando. Basta você realmente se dar conta de que aquilo é uma oportunidade. De que se não tem na sua cidade, ou se está começando algo, é uma grande chance de você também começar. Entende? Então, vocês precisam realmente ter essa clareza. Que quando alguém te pergunta isso, ou quando alguém fala para você, não tem aqui na minha cidade, você só tem essas 3 opções. Fazer de morto, né? Fazer de conta que não sabe nada. Pois é, nem sabia e morreu o assunto. Ou então, realmente ajudar
as pessoas a dizer assim, não, pois é, eu estou sabendo que começou algo, eu estou sabendo que a gente realmente começou a desenvolver uma atividade que é direcionada para a criança, que é um método que foi criado exclusivamente para que a criança goste de fazer, que ela tenha prazer em fazer, que ela não olhe para uma aula de Pilates e ache que é como se fosse uma aula para realmente reposição postural, para correção postural. Então, você precisa ter clareza de que a criança realmente vai chegar para você e você tem que estar conhecendo aquele trabalho para realmente fidelizar aquele aluno. A criança que vem até seu estúdio ou vem até a sua aula, ela quer fazer. Agora, se você não souber trabalhar com ela, se você não souber fazer um bom trabalho com ela, a probabilidade é que ela não volte mais. Então, quando você identifica que não tem, você, inclusive, pode ser a primeira pessoa a ter. Pode ou não pode? Desde que você saiba trabalhar, desde que você não coloque os pés pelas mãos. Mas você abre um mercado. Eu abri um mercado, gente. E eu não estou mais sozinha, eu já tenho diversos, centenas de alunos. Agora, existe alunos e alunos. Existe alunos que aprendem o conhecimento, que realmente entendem que aquilo é uma oportunidade e vão botar em prática. Agora, existe uma outra parcela de alunos que entendem a oportunidade, que realmente enxergaram que isso vai fazer diferença, mas que pega aquele conhecimento e faz o quê? Bota no bolso e acabou. Então, você precisa identificar que quando não existe isso na sua cidade, é uma oportunidade de você começar, é uma oportunidade de você sair na frente, é uma oportunidade de você se destacar referente às outras pessoas, é uma oportunidade de você realmente fazer algo que é necessário para essas crianças. Que a criança queira vir para a sua aula, que a criança queira continuar e saia da sua aula falando para os outros colegas. Poxa, fiz uma aula tão legal. Poxa, que legal, vamos comigo à próxima aula. Vamos, o prof me diz que tem horário, ou a gente faz um horário que realmente a gente possa juntar nossos colegas, enfim. Quando você entende que essa é a grande oportunidade, você realmente começa a ver que não ter na sua cidade é bom, não é ruim. Não é ruim. Quando todas as empresas, você já deve ter conhecido alguma loja de franquias, alguma loja grande, por exemplo, o que elas fazem? Elas abrem algumas filiais, certo? Elas fazem uma análise de mercado, elas vão na região, elas estudam aquela cidade, elas analisam as pessoas que moram lá, elas analisam os costumes daquela cidade, elas realmente fazem um estudo, elas não saem colocando uma loja de um porte gigantesco numa cidade que não comporta aquilo. Mas quando a gente fala, gente, sobre uma atividade que é para um público específico, e que esse público específico, para vocês terem uma ideia, ele representa 17% da população brasileira, você pode realmente entender que existem essas crianças. Elas estão na sua cidade, elas estão no seu bairro, elas estão no seu próximo à sua redondeza. Então, existe essa demanda. A criança precisa ser trabalhada. E quando você realmente enxerga que tem público e que criança nunca vai terminar, você começa a realmente enxergar que não ter Pilates na sua cidade é bom. É importante, é melhor ainda para você. Porque agora você tem a informação. Você tem essa informação e você pode ser a pessoa que vai começar a correr para o primeiro. Hoje, essa é uma pergunta. Nossa, Vânia, não tem na minha cidade, o que eu faço agora? Até uns anos atrás não tinha Pilates tradicional. E aí, o que aconteceu, gente? Veio uma pessoa e colocou. Veio a segunda e colocou. Veio a terceira e colocou. Tanto é que agora está meio que saturando. Mas alguém começou e eu posso jogar com vocês, né? A gente diz, eu vou jogar um Chicabon, eu vou apostar um Chicabon, um picolé, as meninas adoram. Eu posso apostar com vocês que a pessoa que começou bem por primeiro, ela inclusive vai dizer para você, nossa, quando eu comecei era outro sistema, era outro mercado, eu tinha fila de espera, eu tinha as pessoas querendo, às vezes, que eu trabalhasse até mais tarde,
o meu valor era muito melhor. Porque o que acontece? Quando começa uma certa concorrência, começa a ter um jogo um pouco mais parelho. Então, quando você identificar isso na sua cidade, realmente não se frustre. E não fique pensando, e agora o que eu faço? Me faço do morto? Me faço de conta que não é comigo? Ou realmente acendo a minha luzinha aqui da minha cabeça e fico pensando, pois é uma chance. Pois é, se ninguém faz, eu posso ser o primeiro. Pois é, se ninguém enxergou isso, por enquanto, porque realmente é novo, gente, é novo. É novo, as pessoas, inclusive, não sabem nem o que é Pilates. Se você perguntar para 10 pessoas ao seu redor, perguntar para, sei lá, o dono do bar, o dono que mora no prédio com você, a senhora que faz uma outra atividade, enfim, for perguntando para as pessoas o que é Pilates para ela, quem não faz Pilates, quem não pratica, elas vão, inclusive, dizer para você, é um alongamento. E, na realidade, não é isso. Só que as pessoas não conhecem nem o que é realmente o próprio Pilates. Você acha que elas vão realmente conhecer o que é Pilates para criança? Muito provável que não. Agora, isso é hoje, isso é 2020. 2021 vai ser o quê? Um outro ano. 2021, tudo começa de novo. 2021 é outra perspectiva. Por quê? Porque 2020 teve uma realidade muito atípica. Nós passamos um ano nunca antes vivido na história. Nós passamos um ano, o ano de 2020, estamos concluindo ele, onde tudo foi diferente, onde as necessidades foram outras, onde as vivências são diferentes, onde o que a gente faz hoje, há muito tempo atrás, era incalculável, não era nem cogitado essa realidade. Então, se hoje a gente está fazendo dessa maneira, o que vai acontecer o ano que vem? Vai ter uma consequência de tudo que está acontecendo agora. Tudo que está acontecendo agora, a gente vai realmente enxergar que vai ser uma necessidade o ano que vem. A falta de atividade da criança, o excesso de informação, o excesso de tecnologia, tudo isso que vem acontecendo com as crianças, o que vai acontecer a partir do ano que vem? Vai se levantar problemas. E olha quem que acordou, falando em criança, olha quem que acordou aqui. Olha quem que acordou. Diz oi lá pro pessoal. Viu? Deita aqui no colo de novo. Então, gente, o que eu quero trazer para vocês? Ó. Pronto. Então, o que eu quero trazer para vocês, gente? Que realmente estar atento às coisas é a grande oportunidade que você tem que enxergar agora. Se não tem na sua cidade Pilates para criança, não quer dizer que isso não é uma grande oportunidade. Não quer dizer que se não tem, você não pode ser a primeira pessoa a introduzir. Se não tem, você vai lá e mostra que tem possibilidade. Você já identificou que existe crianças? Olha aqui, existem crianças. E elas estão sempre precisando de atividades, orientação, elas precisam de uma educação adequada referente à postura, referente a se posicionar, a como realmente deve manter o corpo delas. E a gente ensina a criança desde pequenininho. E aí ela cresce saudável. E aí ela se torna uma pessoa com menos propensão à dor. E aí as coisas realmente vão estar acontecendo. Mas você precisa identificar que isso é bom, não é ruim. Ou vocês acham que quando eu comecei a trabalhar com Pilates para criança, todo mundo já fazia? Se hoje é novo, se hoje não existe ainda na sua cidade, imaginem há 5 anos atrás, quando eu comecei. Imaginem, realmente era algo que eu tinha que, inclusive, explicar desde o que era o próprio Pilates. Mostrando, relevantando informações, mostrando quanto que isso podia ser benéfico, quanto que isso podia impactar, o quanto que isso podia ajudar aquela família, ajudar aquela instituição, ajudar a ser bem visto. Eu tinha que mostrar essa oportunidade. Só que o que acontece? Eu não podia não fazer algo que eu já tinha identificado que era um problema. Ontem eu falei, gente, quando se tem um problema,
se tem uma oportunidade. Quando tem algo para resolver, alguém precisa resolver. Então, quando você identifica que existe isso, que existe esse problema, existe essa demanda, existe essa busca, quer dizer o quê? Que se tem alguém buscando, tem alguém que precisa fazer. Entenderam? Então, não fique pensando que não estar fazendo de conta que não está vendo nada, ou então esperar alguém, a concorrente, o vizinho, o amigo, enfim, fazer, e aí você começar a fazer, vai ser melhor para você. Tem que ter coragem, gente. As coisas realmente só mudam quando alguém diz assim: eu vou fazer. Eu entendi o porquê. Algumas lives atrás, e eu seguidamente falo sobre isso, você precisa entender o seu porquê. Por que você faz isso? Por que eu identifiquei o Pilates para Criança como algo que eu quero trabalhar e que eu quero também levar isso para mais pessoas fazerem? Porque é uma necessidade. Porque eu, inclusive, tenho filhos. Porque eu sei a realidade da vida das crianças de hoje. E não vai mudar tão rapidamente. É que ela piore. A tendência é que as crianças tenham um aumento de outras coisas, que um aumento de atividades físicas, aumento de atividades intelectuais, aumento de eletrônicos, aumento de outras coisas, e isso dificulte ainda mais elas. Quando a gente realmente vê essas coisas, quando alguém realmente te pergunta, poxa, não tem Pilates? Logo, gente, logo, as pessoas vão começar a perguntar. Logo, elas vão bater lá no seu estúdio, ou elas vão saber que você é profissional da área, elas vão te perguntar. Não tem, tu já pensou em fazer isso? Eu te vejo tem uma afinidade tão grande com crianças gostam de você. Tu nunca pensou em fazer isso? As pessoas vão começar a te perguntar sobre isso. Quando as pessoas começam a te perguntar sobre isso, já é uma bandeira que está escrito em você. Você tem essa tendência, você é visto como um profissional para criança. Então, aproveite isso. Esteja atento, esteja observando. Não fique esperando as coisas passarem, não fique esperando e depois se angustiando, né? Porque a tendência das pessoas também é assim: ai, mas eu tinha pensado em fazer isso. Ai, mas eu estava pensando, eu estava estudando, eu estava, sei lá, estava pensando em realmente fazer isso, mas ai, não sei por que eu não fiz. Gente, não dá para ser morno. Não dá para ser, eu vou pensar, eu vou analisar, eu vou, sei lá. Não dá. A gente precisa realmente. Às vezes a gente planeja mil coisas, né? E ó, hoje realmente aconteceu uma cena que é muito incomum acontecer. As meninas é muito difícil elas acordarem esse horário. Mas existe um dia que acorda. E às vezes acontece isso com você. Nossa, eu já escutei tanto isso, eu já ouvi tanto isso. Eu vejo nas lives da Vânia, mas ainda não bateu aquilo. Chega um momento que vai cair a ficha. Chega um momento que você vai dizer, poxa, realmente eu preciso me dar conta disso. Poxa, eu realmente preciso enxergar a realidade. Gente, nós temos 209 milhões de pessoas no Brasil. 209 milhões de pessoas. Vocês acham que não tem criança para fazer Pilates? Sendo que, anotem aí, tá? 17%, tá? Desse percentual é criança. Se fosse 10%, tá? Para arredondar uma coisa, seria 2 milhões de crianças. E tá quase em 4 milhões. Se fosse, no caso, né, um percentual menor. Então, gente, é muita criança. É muita criança que precisa. E às vezes você não está enxergando. Às vezes você fica pensando, mas não tem na minha cidade. Quer dizer que não querem. Não quer dizer que não querem. Quer dizer que ninguém mostrou. Como que vai ter procura se as pessoas não sabem que tem ainda? Como que a pessoa vai querer, sei lá, uma torta de abacaxi naquela padaria se nunca teve? Agora, se você botar lá, olha só, hoje
torta explosiva, novo sabor. Você quer experimentar? Qual é a tendência das pessoas? Ah, eu quero experimentar a nova. Eu já experimentei todas as outras. Eu quero aquela que é nova. As pessoas gostam do novo. As pessoas gostam de estar vestindo coisas novas, usando coisas novas, estando fazendo coisas novas. Por que vocês acham que o CrossFit realmente teve um boom? Porque é novo. Por que vocês acham que o Pilates realmente também teve um boom? Porque era novo. Ela dá uma onda e ela se estabiliza. Agora, a onda do Pilates Kids nem começou. Nem começou. Porém, nós precisamos ter profissionais capacitados para trabalhar, para que realmente não sature o mercado, para que realmente não polua o mercado, que tem uma grande ascensão. A minha maior preocupação é que as pessoas não estejam preparadas para trabalhar com Pilates para criança e coloquem os pés pelas mãos e realmente possam estar matando um mercado que teria tudo para crescer. E o que eu estou falando? Eu quando trabalhava com adultos, eu cansei de pegar alunos adultos que me disseram assim, eu não quero mais saber de Pilates, Vânia. Não quero mais saber de Pilates. Eu fiz uma vez uma aula de Pilates e eu odiei, eu não gostei. Eu saí de lá, inclusive, gente, tem uma aluna minha que até hoje ela fala o seguinte para mim. Nossa, Vânia, se tu não tivesse insistido comigo, eu realmente nunca mais iria fazer Pilates. Por quê? Ela teve uma experiência negativa. Ela foi num estúdio, enfim, eu não sei qual que é, enfim. E contando a história para vocês, o que aconteceu? Ela tinha um problema de coluna e ela chegou no estúdio e a profissional que foi trabalhar com ela realmente fez um trabalho equivocado. Em vez de ela realmente ajudar essa pessoa aliviando a dor, enfim, ela fez várias aulas e ela não resolveu o problema dessa minha aluna. O que aconteceu, gente? Ela foi uma aula, foi duas, foi três, foi, sei lá, não me lembro quantas ela foi. E ela me chegou e ela relatou para mim. Eu não faço mais, porque eu saía do estúdio carregada. Qual era a tendência dessa pessoa, gente? Era nunca mais voltar para o Pilates. Por que ela nunca mais iria voltar para o Pilates? Porque ela teve uma impressão errada. Porque ela teve um trabalho errado. Porque o profissional que trabalhou com ela, daqui a pouco não estava preparado. E aí, gente, isso acontece às vezes com a gente. Porque alguém que daqui a pouco fez um trabalho errado vai estar realmente estragando o mercado. Então, se preparem, esteja preparado, saiba trabalhar com criança. Não pense que simplesmente é fazer aula de Pilates como se faz para adultos, que não é. Não poluam o mercado que realmente tem uma grande ascensão. Essa minha aluna que eu vinha falando, ela é aluna do nosso estúdio, sim, ela continua sendo aluna. Mas por quê? Porque realmente foi resolvido um problema dela. Agora, se ela não tivesse ido até o meu estúdio, em função, ela não foi por causa dela, ela foi levar o esposo porque tinha uma indicação no profissional que me indicou, na época. E aí, falando com o esposo, e falando com ela, o problema dela era mais urgente do que o próprio esposo. E aí, conforme a gente vai conversando, você vai falando para a pessoa que é importante ela ter também, ela fazer. E aí, ela realmente disse, tudo bem. Ela fez assim, gente, tudo bem, eu vou fazer um teste. Inclusive, eu usei a própria alternativa que Joseph nos ensina. Eu disse para ela, você faz a aula, faz um mês. Se não resolver o seu problema, eu te devolvo o teu dinheiro. Essa é uma proposta irresistível. Quem não aceitaria? Eu não tenho nada a perder. Eu vou testar, eu vou fazer. Se dá certo, ótimo. Se não dá, eu devolvo o dinheiro. Não foi isso que Joseph nos ensinou também que ele fazia? Porque ele tinha certeza que o método dele ia ter eficiência. E foi o que eu fiz. E ela está há mais de 5 anos sendo minha aluna. Mas houve um problema lá. E é isso que vocês precisam realmente estar atentos. Porque, às vezes, vão ter profissionais que não vão saber fazer aula, que não vão estar preparados, que vão colocar os pés pelas mãos e vão, inclusive, em vez de ajudar a crescer o mercado, podem estar realmente já estragando o mercado.
Então, é você, é eu, Vânia, que sou professora e profissional de educação física. É você que é fisioterapeuta. É você que é professor também de educação física. É você que já trabalha com Pilates. É nós que temos que nos unir e realmente levantar essa bandeira da importância de fazer algo na criança. Se eu quero que a minha filha tenha uma saúde melhor, que ela tenha menos dores, que ela sofra com menos problemas quando ela crescer, é agora que eu tenho que investir nela. É agora que eu tenho que educar, que eu tenho que ensinar, que eu tenho que mostrar para ela o que é certo, o que é errado. Que eu tenho que, inclusive, mostrar para ela que é assim o correto e que ela precisa entender isso. Que assim como a gente ensina a criança a ler, escrever, aprender a fazer continha, aprender a fazer um monte de coisa, a gente precisa educar a criança também na questão postural. Preparar essa criança, fortalecer esse corpo. Se ela só ficar sem fazer atividade física nenhuma, o que vai acontecer? Há grandes chances é que ela realmente desenvolva problemas. E qual pai, qual mãe quer isso, gente? Qual pai quer ter um problema com o filho? Não existe. Não existe essa possibilidade. Então, você realmente tem que se dar conta que se não tem Pilates para criança na sua cidade, é um campo aberto. É uma grande oportunidade para você. É excelente. Você tem que vibrar e dizer assim, poxa, não tem na minha cidade ainda. Eu vou ser o primeiro. Eu vou ser a primeira a colocar. Eu vou estar abrindo o mercado aqui. E você começa a ditar as ordens aí, na sua cidade. Quanto que cobra, como que faz, como é que faz um projeto. Porque, gente, realmente a gente precisa identificar. A criança adora fazer pilates. E o que a Valentina falou agora é verídico. Ontem, eu, inclusive, estava recuperando uma aula que eu já tinha, que eu não pude dar semana passada, e eu marquei a aula de pilates ontem com as crianças, e ela chorava. Chorava o tempo inteiro que ela queria fazer a aula de pilates junto com os outros. Só que a idade dela era muito pequenininha, né? Para os que estão em torno de 8, 9, 10 anos. Mas você faz o que com uma criança que realmente quer fazer? Deixa ela fazer. A criança gosta. Se ela gosta de fazer, ela quer fazer, você vai dizer que não? Ainda mais se é filho, né, gente? Como é que eu vou dizer que não para ela? Que eu sei que aquilo é importante, que eu sei que aquilo é fundamental para o desenvolvimento dela. Uma criança da idade da Martina, que tem 3 anos, o que mais se deve trabalhar numa criança é as coordenações motoras amplas. Não é já desenhar, pintar. É se movimentar, é fazer movimentos, é identificar. Ela aprende o quê? Olhando, imitando, fazendo do jeitinho dela, mas ela está fazendo. E qualquer pai, qualquer mãe fica orgulhoso de ver. Meu esposo chegou na aula e ele olhava para ela, ele ria sozinho de ver ela fazendo as coisas que os grandes faziam. Por quê? Porque necessita, porque é importante, porque você precisa mostrar isso. Dê essas oportunidades. Diga para os pais, eu vou fazer algumas aulas de Pilates e eu estou realmente convidando seu filho para praticar. Vem fazer 2 aulas comigo, com a turma. Se ele não gostar, ele não quiser, não paga. Cadê a ousadia do Joseph? Cadê a sua ousadia de garantir que você vai fazer um bom trabalho, que você tem certeza que a criança vai voltar? Quando lhe liga algum pai, alguma mãe me dizendo assim, eu queria fazer um teste com o meu filho, ver se ele gosta, eu já digo para a pessoa, não tem problema, pode fazer teste. Eu tenho certeza que a criança vai adorar, porque eu sei conquistar ela, porque eu sei o que ela gosta, porque eu sei que eu preciso fazer ela gostar, porque se ela não gostar, o pai não faz ela voltar. Que hoje, gente, por incrível que pareça, as crianças decidem as coisas, por mais pequenas que elas sejam. Elas decidem, é diferente da nossa idade, da nossa época. Minha mãe escolhia minha roupa, dizia o que eu tinha que fazer ou não. Hoje, as minhas filhas, e olha que nem eu estou dizendo, uma tem 3, outra tem 7. Eu não sou uma mãe tão bocó como eu digo, né? Não sou uma mãe que libera tudo, mas a gente tem que dar autonomia para as crianças também desde cedo. Eu não quero criar um filho que seja dependente de mim a vida inteira.
Eu quero que elas realmente se deem bem no mundo que vai vir por aí. Então, elas muitas vezes escolhem até a roupa que elas querem usar. Elas escolhem, às vezes, aonde elas querem ir. Elas escolhem por qual lugar elas querem brincar. Ah, eu quero brincar de bicicleta hoje. Ah, eu quero brincar de pole, eu quero brincar de massinha de modelagem, eu quero ir no Pilates. Ontem eu não queria levar a Martina, mas eu não tive escolha. Porque eu não iria deixar uma criança chorando desesperada, sabendo que o que ela queria fazer era benéfico. Então, gente, se deem conta que você precisa fazer a criança realmente gostar da sua aula, porque é ela que vai fazer realmente conquistar os pais. E aí tá feito. Depois que você deu a aula, depois que você identificou que não tem na sua cidade, realmente, gente, as portas começam a se abrir. E eu não tenho dúvida da grande projeção que o Pilates Kids vai ter no Brasil. Eu não tenho dúvida, porque é necessário. Eu já tenho, inclusive, eu faço, inclusive, né, os alunos, eu faço toda uma avaliação e a gente enxerga nitidamente a progressão daquela criança. Não é algo que eu venho falando para vocês, é algo que eu vi com os meus olhos. É algo que eu mostrei para a escola, é algo que eu mostrei para a família, que melhorou muito. Qual pai, qual mãe não vai enxergar aquilo? Não existe o pai e a mãe que não vai querer aquilo para o seu filho, que não vai querer o bem para o seu filho. Não existe, gente. Então, realmente esteja atento. Realmente olhe essa pergunta. E não tenha dúvida de falar para você mesmo. Não tem Pilates Kids na minha cidade agora, e agora show de bola. E agora eu vou começar eu se não tem. Ah, já tem? Ok, tem demanda suficiente. Vai e faça também. Faça do seu jeito, faça da sua metodologia, faça da maneira como você vem aprendendo comigo, da maneira que eu garanto que funciona, da maneira que eu ensino os meus alunos e que, inclusive, eles me dão os feedbacks de que estavam inseguros, não sabiam se ia conseguir, e aí realmente conseguiu chegar ao final da aula e nem eles sentiram que a aula passou, porque tem que ter algo mais profundo, tem que ter um método. A gente realmente não faz de qualquer jeito e não aconselho que faça, mas realmente não tem Pilates na sua cidade? Vai e faz. Vai e faz. Vai e tenha um mundo aos seus pés. E tenha todas as crianças do seu bairro. Só com as crianças do bairro já chega. Não precisa nem da cidade. Tem cidades gigantescas. Na minha cidade tem mais de 500 mil habitantes. Se eu botar 10%, é 50 mil alunos de criança. Vocês acham que eu tenho condições de trabalhar com 50 mil crianças? Não existe isso. Vai ter mais estúdios. Vai ter mais pessoas. Inclusive, eu ensino a ensinar. Porque eu entendo que é necessário fazer isso. Então, gente, é isso que eu quero dizer para vocês. Essa live realmente é para abrir os olhos de vocês. Para que vocês realmente enxerguem o que ninguém fala. Que vocês realmente se deem conta de que quando não tem, é a oportunidade. Para de ser pessimista. Para de achar que não tem porque ninguém procura. Não, não é porque ninguém procura. É porque ninguém fala que tem. Como é que eu vou buscar algo que eu nem sei que existe? Como é que o pai e a mãe daqui a pouco vai pedir para você Pilates se ela nem sabe? Nem que é Pilates, que dirá Pilates para criança? Agora, se você falar, se você comunicar, se você disser, se você explicar, as chances são de quê? Que esse pai e essa mãe tragam o seu filho para você trabalhar. É tão difícil? Não é difícil. Quem já tem estúdio, gente, é ainda mais fácil. Quem já tem estúdio de Pilates, quem já trabalha com Pilates, já trabalha com o adulto, já conhece, já conversa, já sabe se tem filho, se não tem filho. Para chamar a criança um pulo, é só dizer assim, olha só, a partir de tal data eu vou começar a trabalhar com Pilates para criança também. Quer trazer teu filho para fazer um teste? Tá feito! Mas aí a pessoa realmente enrola e se sabota e fica com medo e será e não sei o que. Vai, gente, vai, eu tô aqui para ajudar vocês. Vai, faz.
Vai dar momento de incerteza? Vai. Vai dar medo? Vai. Se não der, aí tá errado. Agora, não deixe de fazer nada por medo. Não deixe de fazer, porque o maior arrependimento que todas as pessoas que já viveram, que estão, inclusive foi feita uma pesquisa, né, nos hospitais, das pessoas que realmente estavam lá no leito de morte, nos últimos dias, nas últimas horas, e perguntaram para as pessoas: se você fosse voltar, o que você realmente faria? A maioria fala de coisas que não fez e que se arrependeu o resto da vida. Eu teria feito tal coisa, eu teria viajado mais, eu teria passado mais tempo com meus filhos, eu teria feito tal faculdade, eu não teria pensado só nisso. E aí, às vezes, a gente tem que aprender com essas pessoas e realmente viver uma vida prazerosa. É acordar todo dia, é ter amor pela sua saúde, é ter amor pelo dom que você tem, de fazer a diferença na vida das pessoas, de ser diferente para algumas outras pessoas e viver bem, levar coisas boas, fazer a diferença nas pessoas. Como é gratificante escutar de alguém dizer assim: nossa, hoje realmente a sua aula foi boa, obrigado, eu estava precisando, eu estou saindo melhor, eu estava me sentindo mal, agora estou me sentindo bem. Quem não gosta de ouvir isso? Quem não gosta? Tenho certeza que todos que estão aqui, que todos que vão assistir essa live gostam disso. Então, realmente esteja atento a isso. Realmente enxergue a oportunidade. Realmente abra os olhos para as oportunidades. Não feche elas. Não esqueça. Só tem 3 caminhos: o se fazer de morto, o de achar que vou esperar alguém, e o de realmente entender que é a oportunidade. Eu vou ser. Se não tem, eu sou o primeiro. Se já tem, eu sou o segundo. Mas vai ter mesmo assim mercado para todo mundo. Não pare de fazer algo que você entendeu que é importante. E eu sei que vocês entenderam. Eu tenho certeza que o que eu falei para vocês aqui realmente conecta. Realmente é a sua visão também. Então, gente, leve esse conhecimento de hoje. Anotem, analisem, analise o mercado. Daqui a pouco você não sabe se tem, sai de dentro da sua casa, vai dar uma caminhada onde você trabalha, olha ao redor, caminha uns 2, 3 quarteirões em cada sentido. Olhe, se não tiver ninguém por esse caminho, é muito provável que não tenha naquela região. Você não precisa se preocupar, que nem na minha cidade, que tem 500 mil habitantes, se lá no extremo do outro lado da cidade tem. Porque eu não vou trazer as crianças de lá, eu vou trazer as crianças próximas. Agora, se não tiver aqui na minha redondeza, o campo está aberto. A oportunidade está ali. E é isso que você tem que identificar. É isso que você tem que aprender. Eu quero dizer para vocês que realmente estão enxergando essa oportunidade, que é uma grande oportunidade, que é um caminho que vai ter uma projeção muito maior. Vai crescer muito, precisa crescer. É uma necessidade. Então, realmente esteja preparado. Quero dizer também para todos que estão aqui que nós vamos ter a nossa última turma do Pilates for Kids, né? Para você que realmente está aqui todo dia, sabe que além de ouvir da aula todos os dias aqui gratuitamente, né? De segunda a sexta, desculpa, às 7 da manhã. Eu, inclusive, abro durante o ano algumas turmas onde eu ensino a trabalhar com o Pilates for Kids, tá? Pilates for Kids é uma metodologia que eu desenvolvi e que realmente já está sendo implementada, já é implementada em escolas, já é implementada em estúdios, já é implementada em condomínios. Os meus próprios alunos já vivem do Pilates para criança, né? Já vivem do método P4K. Então, se você também identificou isso, se você também identificou que na sua cidade não tem, que no seu bairro não tem, e que você quer realmente começar a fazer pelo caminho certo, pelo caminho coerente, com segurança, com certeza, com clareza, eu realmente te aconselho que você participe da jornada do Pilates for Kids. Certo, gente? Era isso, meu muito obrigado. Desculpa aí pelas minhas filhas hoje aparecerem na live, mas realmente é a naturalidade, é a vida como ela é o nosso dia a dia. Eu estou aqui realmente
ao vivo, não é nada que fica sendo gravado em horários diferentes, é realmente o horário que você está me vendo aqui. Beijo grande, fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente.